vamos falar das funções contar. Este grupo de funções contam o número de células e depois vai depender da função que iremos utilizar. Interessa também recordar que para inserir funções no Excel poderemos utilizar este botãozinho que abre aqui um assistente inserir funções, depois bastará procurarmos a função. Estas funções contar encontram-se no grupo da estatística. Poderemos também utilizar o separador fórmulas, mais funções, estatística, e encontramos aqui as funções. Esta é a forma de inserir funções utilizando o assistente. Poderemos sempre inserir funções diretamente nas células, escrevendo o nome da função precedido de um sinal de igual. Comecemos então pela função contar mais simples, que é apenas contar. E esta função conta o número de células num determinado intervalo que contém números, ou seja, o intervalo que selecionamos tem que conter números. Neste caso, interessa-nos aqui contar o total de alunos e terei que selecionar a coluna que contém números. Assim, no final, temos que concluir a inserção da função e damos um Enter. Temos aqui o resultado, 23, e este número 23 serão todas as células que contêm números. Se quiséssemos contar o número de células preenchidas com letras ou números, teríamos que utilizar outra função. Nesse caso é a função contar.val. Esta função conta o número de células que não estão em branco num determinado intervalo. Ou seja, neste caso eu poderia selecionar os nomes e iria obter o número de células que não contêm espaços em branco. Por outro lado, há aqui uma função contar bastante interessante, que é a função conta, que vai contar o oposto. Vai contar aquelas células que se encontram em branco. Essa função é chamada de contar ponto vazio. Vou aqui selecionar esta coluna e, neste caso, irei obter o número de células que se encontram em branco. A próxima função que iremos abordar é a função contar.se. Esta função conta o número de células de um intervalo selecionado que respeita uma determinada condição, ou seja, será necessário inserir mais do que um argumento na função. Vamos aqui procurar um exemplo para que seja possível vermos o resultado desta função. Pretendo obter o número de classificação positiva obtido neste instrumento de avaliação, ou seja, o número de notas superiores ou igual a 50% e, no caso das negativas, o número inferior a 50%. Para tal, teremos que utilizar a função contar.se. Como é que inserimos a função? Eu vou inserir desta vez a função utilizando aqui o assistente. Ou seja, temos então aqui dois argumentos. O primeiro refere-se ao intervalo dos valores que pretendemos utilizar na função. Nesse caso, vamos então selecionar aqui os nossos valores. Isto é o intervalo de valores. E o segundo argumento serão os critérios. No caso de resultados positivos, pretendemos então os que são superiores ou iguais a 50%. E clicamos no OK. E temos o resultado de 15. Vamos fazer o mesmo para as negativas. Neste caso, utilizando o contar.se,
selecionando o mesmo intervalo, e o critério terá que ser o oposto, ou seja, inferior a 50. E temos então o número de células que contêm valores superiores a 50, que foram introduzidos no segundo argumento da função, e o número de células que contêm valores inferiores a 50. No entanto, há casos em que não temos apenas uma condição, mas teremos duas ou três condições. Nesse caso, há uma outra função que é o contar.se.s. Esta função, vamos visualizá-la, encontra-se aqui, o contar.se.s, conta o número de células de um determinado intervalo que cumpra um conjunto de condições ou critérios. Vou utilizar esta função neste exemplo. Eu pretendo saber o número de classificações que se situam entre 0 e 19 e depois as que se situam entre 20 e 49, as que se situam entre 50 e 69 e assim sucessivamente. Vou então clicar no fx, contar.se.s, tenho aqui o assistente e o primeiro argumento é o intervalo de critérios que eu pretendo utilizar. Vou então selecionar as classificações obtidas e o primeiro critério. Ora, o primeiro critério serão as classificações superiores a 0. Poderá ser superior ou igual. O segundo critério, vou selecionar então o mesmo intervalo e o segundo critério será o inferior a 19, inferior ou igual. Vou utilizar sempre inferior ou igual a 19. Como podem ver, ainda poderia adicionar outro intervalo de critérios. Vou deixar só estes dois, dá para o meu exemplo. Vou então repetir a mesma função para este intervalo de critérios. Notas superiores ou iguais a 20 e inferiores ou iguais a 49. Utilizar o meu fx. Não, desta vez vou utilizar então aqui o mais funções estatística contar.se.s. Como podem ver, é a mesma coisa. Vou então selecionar o meu intervalo de valores para o primeiro critério e o primeiro critério será o superior ou igual a 20. Superior ou igual a 20. Segundo intervalo de valores, vou selecionar o mesmo e o critério será inferior ou igual a 49. E obtenho 2. E poderia repetir isto assim sucessivamente. Como podem ver, esta função serve para quando nós pretendemos obter contar o número de células que cumprem um determinado intervalo ou um determinado conjunto de condições.